Assim diz a palavra do Senhor em Isaías 55:1. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o que sou. Eis aqui diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Eis aqui diante de Ti o Teu povo, ó Pai, que se reuniu neste lugar, em cumprimento daquilo que a Tua palavra ensina, que devemos viver em comunhão e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Estamos aqui, Pai da Glória, e Te convidamos, Senhor, para que seja o Senhor o principal interlocutor neste lugar, o mensageiro e a mensagem para o Seu povo, ó Pai. Traga-nos, Senhor, um alento, Pai, para que possamos sair deste lugar vivificados, do jeito que lhe apraz. E que esta palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas produza os efeitos pelos quais Tu a preparaste para nos edificar, e nos levantar e nos fazer renovados em Cristo Jesus. Pai, usa-me como Teu instrumento. Que sejam, Senhor, as Suas palavras falando para o Seu povo. Que eu diminua, Pai, neste lugar para que Tu cresças, pois os Teus pensamentos são mais altos, Pai da glória. A Tua palavra ela é viva, é tão eficaz que ela nos molda, nos renova. Então toma o seu lugar e opera segundo a Sua vontade, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Nós te agradecemos desde já e por todo sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer que o tema da semana é Volte para Deus, como anteriormente já foi dito, com base bíblica no livro de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Mas nós escolhemos aqui a palavra do livro de Isaías 55, que teremos como subtema a importância de voltar para Deus. Amados, o livro de Isaías contém muitas indicações que indicam que este livro foi escrito pelo próprio profeta, que leva o nome do livro, que é Isaías. Então, examinando as Escrituras, nós encontramos que ele serviu a Judá durante os reinados de Osias, Jotão, Acaz e Ezequias, e nos primeiros anos também de Manassés. Um dos temas essenciais do seu livro é o chamado para que o povo confie em Deus. E durante a época de Osias, no reinado de Judá, encontramos também nas Escrituras que o povo vivia em abastança, pode assim se dizer, em que isso levava o povo a confiar naquilo que eram as suas riquezas, naquilo que era o seu armamento, em detrimento de confiar em Deus.
Também encontramos no mesmo livro que em determinada época dos outros reis, como Acais, Ezequias, Judá também vivia um momento em que já não era de tanta abastança. E o povo confiava naquilo que eram as alianças que podia fazer com os reinos ou com o povo assírio, de modo que por meio dessas alianças com os egípcios eles pudessem obter aquilo que era a proteção em detrimento de confiar em Deus. Assim como hoje, nós também podemos encontrar que existem várias situações que nós enfrentamos que nos levam a confiar muitas das vezes em pessoas, em homens, em cavalos, em carros, em detrimento de nós confiarmos em Deus. Agora, o tema que Isaías apresentava, ele ia ao oposto daquilo que o povo vivia naquela época. Porque ele estava a falar que deviam confiar em Deus enquanto o povo estava virado para outra tendência. Mas Deus, ele ama tanto o seu povo que ele quer que o seu povo esteja consigo. E à medida que este mesmo povo ia confiando em outros deuses, este povo se afastava de Deus. E Deus queria trazer este povo junto para si. Porque ele, na sua infinita sabedoria, ele fez os céus e a terra. A sua palavra nos ensina que no princípio era Deus. E que ele, depois de fazer os céus e a terra, fez o homem também a sua imagem e semelhança, para que pudesse lhe adorar. E ele traçou aqueles que são os caminhos que o homem deve seguir no cumprimento daquela que é a sua palavra. Assim também nós hoje, a cada dia que nós caminhamos, vivemos várias situações, vivemos vários desafios, várias dificuldades, em que o nosso recurso, a nossa confiança, muitas das vezes, é naquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. E pouco a pouco acabamos nos afastando de Deus. Então, aqui neste livro de Isaías, nós podemos ver que tem como título que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então, é Deus que está chamando o seu povo para procurar essa salvação. Então, segundo aquilo que são as escrituras que nós acabamos de ler, tem aqui algumas lições que nós queremos enquadrar aquilo que é a importância de nós voltarmos para Deus. Porque se nós formos examinar aquilo que são as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, nós iremos encontrar que a mensagem central é Deus operando para que o povo volte para Ele. É Deus operando para que o povo se arrependa. É Deus que diz que eu não desisto de você, meu filho, e farei o que for preciso. Se convier, entrarei na guerra consigo para poder te resgatar, pois eu te amo. E esta mensagem, amados, há dias estava a circular um áudio nas redes sociais de uma senhora em que ela estava tão aflita, mas estava partilhando o testemunho de um filho seu que é drogado, em que ela aconselhava os pais para terem cuidado com os seus filhos. E que ela, em algum momento do seu testemunho, ela chegou a dizer que este mesmo filho cresceu no ambiente evangélico, mas que depois, mesmo assim, esse mesmo filho se perdeu depois dos 20 anos. E ela não sabe como. Mas ela diz que, sendo mãe pela força interior, chegou um dia que ela entrou até num buraco de lá onde se vendiam essas drogas. E ela não sabe com que força ela teve para fazer confusão, para resgatar aquele que é o seu filho. Porque ela diz que não sabe com que força. Agora imagine quanto mais Deus, que fez a nós a sua imagem e semelhança. Quando Ele nos vê que nós estamos fugindo daquilo que é a sua tendência, Ele traça os seus planos para poder nos resgatar. E Ele diz, eu não desisto de você, meu filho. Se for preciso, entro no meio da guerra para te lembrar daquela que é a minha palavra. Para te lembrar daquela que é a minha justiça. Para te lembrar daquilo que eu fiz e para te ajudar para que você volte para Cristo. Amados, desde o princípio, quando o homem pecou, naquele que é o primeiro pecado, atraído por aquilo que é o brilhantismo da maçã, Deus começou ali a traçar o seu plano. E nunca cessou. Mas o homem sempre teve aquela tendência, em linguagem comum dizem, encarnar teimosia. Sempre, apesar de Deus dar sempre uma oportunidade, o homem sempre procura fazer as coisas do seu jeito.
esquecendo que existe um Deus. Então vamos ver aqui o que o profeta Isaías ele nos traz. Quais são as lições que nós podemos tirar daquilo que aconteceu com o povo naquela altura? Porque este mesmo povo vivia num sítio que Deus preparou, em que Deus abriu um mar para este povo passar, lhes deu uma terra, lhes colocou todos aqueles que são as benécias para comerem do bem e do melhor, mas lhes deu alguns instrumentos. E eles se desviaram. A palavra assim nos diz. Então, por eles terem se desviado, Deus permitiu que o mar entrasse naquele lugar. Mas, na verdade, nem Ele permitiu como tal, porque nós é que nos afastamos de Deus. Aquele povo é que decidiu sair daquela sombra que Deus cobria, quando eles começaram a adorar outros deuses. Então, se nós formos olhar aqui no livro de Isaías, quando ele diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Amados irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que em Deus temos um descanso espiritual para a nossa alma. Em Deus nós temos um descanso espiritual para a nossa alma. O que isso nos diz? Sede por quê? Sede espiritual. Para dizer o seguinte, que o homem é feito de corpo, alma e espírito. E o homem anda à procura de várias coisas para tentar se completar. O homem procura inventar várias coisas para tentar se completar. Mas a palavra aqui nos diz, se nós formos a ver no livro de Mateus 11, 28 e 30, quando Jesus diz que vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos levarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos, só Deus pode nos aliviar de toda aquilo que é opressão, que nos tira a paz e sossego. Isto por quê? Porque nós encontramos que o homem, naquela que é a sua essência, se nós formos a ver aqui, naquilo que a palavra estamos a dizer, ele está sempre a fazer alguma coisa, achando que essa coisa vai completar. Ou ele hoje inventa isto, ele hoje inventa aquilo, amanhã inventará outras coisas, e acaba muitas das vezes esquecendo de Deus. Uma coisa boa que a palavra nos ensina é que já houveram tantas pessoas que foram famosas, tantas pessoas que fizeram boas coisas, mas que hoje, perguntando a alguns que são, podem até já não se recordar, mas o que é que fez? Mas aquela obra que é de Deus, que é eterna, ela está lá e dura para sempre. Pois o reino de Deus é um reino eterno. Os planos que Deus tem são planos eternos. Então é aí que está a diferença. Então quando nós deixamos de buscar este mesmo Deus, como diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós nos desviamos desse mandamento e queremos procurar fazer só outras coisas, acabamos em algum momento nos afastando de Deus. Acabamos em algum momento nos distanciando daquilo que é a essência de Deus. Amados, quando ele diz sede, é porque há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão oprimidas, outras com dinheiro e outras sem dinheiro, que não tem paz, que não tem sossego. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode te comprar conforto, mas não te comprará aquele que é o descanso, aquela que é a paz do espírito. Há muita gente que posta muitas coisas, armados intelectuais, mas interiormente, no seu interior, eles estão vazios, porque não estão unidos daquela que é a palavra de Deus. Como é que é possível alguém dar um bom fruto se não está ancorado aquilo que é a raiz que é Jesus Cristo? Porque nós fomos criados por Deus. Deus, Ele que é um manual, Ele que contém um manual para poder nos guiar naqueles que são os seus caminhos. E quando nós não estamos na sua palavra, é como se nós, na gíria, pode-se dizer, é como se fosse um tão vira-lata, um tão sem dono, que anda por aí e é apedrejado e come do lixo, do pior que existe. Mas quando você está com Deus, você está no seu aprisco. Você está dentro daquilo que é a sua proteção. Você tem um pastor que te guia e você tem um pastor que te conduz para aquela que é a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a
Deus. Aleluia. Amados irmãos, tem gente que nós podemos encontrar que em algum momento mora nas redes sociais. Quando a gente diz morar, é porque desde de manhã até, desde nascer até o pôr do sol, estão sempre em assuntos nas redes sociais. Em algum momento, outros até postam conteúdos para dar a aparência de que estão bem. Em outro momento, outros vão fazer até dívidas para comprar os mais altos smartphones, para tirar as melhores fotografias, para serem vistos e serem reconhecidos. E para as pessoas conseguirem perceber, este aqui é alguém, este aqui está bem. Esquecem-se de que aquilo não traz a paz. Aquilo até pode trazer por algum momento. É uma coisa muito passageira. Então Deus aqui está nos recordando, amados irmãos, quando Ele diz, vim das águas. Ele diz aqui, ó vós todos que tendes sede, vim das águas. Amados, se nós vermos a palavra em João 4,14, diz o seguinte, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amados, quando a gente percebe que ele jamais terá sede, será fonte de água, nós podemos aprender que, além de nós não termos sede, havemos de ser fonte para as outras pessoas beberem dessa mesma água. E ele falava isso para uma mulher samaritana que estava no poço. Jesus Cristo que estava falando para essa mulher. Ele revelou coisas para essa mulher que ela se admirou e percebeu que não. Este aqui não é uma pessoa qualquer, é um profeta. E também não é um profeta qualquer, é o Cristo o Messias. Pela forma como Jesus colocou o assunto. Amados irmãos, quando a gente fala de vir das águas, estamos a falar do quê? Refrigério espiritual, conforto, alívio. Estamos a falar de um bálsamo, uma força que vem e que permite que nós consigamos ultrapassar todas as coisas. Pois nós já não estamos lutando por estas coisas sozinhos, nós estamos lutando com Deus. Ele que nos dá um conforto quando estamos numa situação difícil e nós recorremos a Ele. Então, para nos dizer, amada igreja, que em Deus nós temos um descanso espiritual para a nossa alma. Por isso é que é importante nós voltarmos para Ele. Ali onde você vai à procura dessas coisas, você não encontrará essa paz completa. Você não encontrará aquele que é o refrigério, aquilo que é alívio, aquilo que é o bálsamo. Porque mesmo aquele que é pobre, aquele que não tem nada, quando está em Deus, ele é rico porque está em Deus. Deus lhe provê todas as coisas, Deus lhe dá alívio. E ele tem paz, ele tem alegria em Cristo Jesus. Isso a palavra nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, se nós formos a ver ainda neste mesmo primeiro versículo, ele ainda diz, louvado seja o nome do Senhor. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim. Vinde e comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amados, aqui o que ele está dizendo, você que também não tem dinheiro, você que é pobre, você também pode encontrar descanso e alegria em Jesus. Há aquela pessoa que pode estar sozinha, estamos a dizer que é órfão de pai e mãe, estamos a dizer aquela pessoa que perdeu a sua família numa situação muito difícil, ou que pode estar numa situação de conflito, de desespero total. Essa pessoa olha para os lados, não é o seu dinheiro, não é o seu status para poder aparecer nas redes sociais para ser valorizado, mas essa mesma pessoa, ela tem Deus. Tem Deus como aquele que é o seu descanso. Tem Deus como aquele que é o seu conforto, aquele que é o seu alívio, para a honra e glória do nosso Deus. E quando ele diz aqui, comprai e comer, vinde, sim, sem dinheiro e sem preço, está a dizer-nos que a salvação que eu vos dou não tem preço. E tem uma coisa muito especial ainda aqui, é que o vinho e o leite que estão sendo ditos aqui, naquela altura o vinho e o leite representavam a abastança. Então é como se aquelas pessoas que estivessem bem sentassem-se na mesa a beber o vinho, para tomar o leite, para dizer que sim, nós estamos bem. Então Deus está dizendo que mesmo você que não tem, que é pobre, em mim você vai sentir esse prazer. Porque pensam que só tem prazer aquela pessoa que tem dinheiro. Por isso que as pessoas lutam em todos os campos para poder sempre procurar o outro para obter. Mas Deus está dizendo que mesmo você que não tem, você vai ter esse prazer. Porque hoje em dia nós podemos encontrar situações no mundo fora das pessoas medem os outros pelo bolso.
Quem é você para falar comigo? O que você tem? É assim que as pessoas olham. Mas Deus está lhe dizendo que Ele é um Deus supremo. E que aquilo que você tem nunca vai te completar esse teu dinheiro. Porque a paz está em Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Então Ele te convida, diz: você é rico ou você é pobre? Chafana. Camina, você já está em descanso pelo poder que é no nome do Santo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui nós aprendemos que em Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos fonte de bênçãos eternamente, para a honra e glória do seu nome. A outra lição que nós podemos tirar desta palavra, quando ele diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, em Deus temos alegria completa mesmo sem os recursos do mundo. Esta é a lição que nós tiramos do ponto anterior. Agora vamos passar para outro ponto, no versículo em que ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uma palavra muito forte. Se nós tentarmos perceber, o pão, na verdade, é uma necessidade, porque é um alimento, é um nutriente. Podemos ouvir as coisas falar aí fora que pode subir o preço de tudo, mas não sobe o preço de pão. Porque até aquele que é o mais pobre, ele precisa do pão para poder se manter em pé. Então aqui, quando ele diz que não é pão, quer dizer, são necessidades que não fazem parte do sustento da nossa vida. Então ele está nos exortar aqui que em algum momento nós procuramos gastar o nosso dinheiro em coisas que não fazem parte do sustento. E ele está nos a trazer aqui também uma lição muito importante. Se nós formos ver o livro em Eclesiastes 2, 10 a 11, em que o rei Salomão, um homem muito abençoado, que foi rico, próspero, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram, e as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição do espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quando ele diz aqui, era vaidade e aflição do espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amados irmãos, este ponto quero me levar a um ponto lá atrás, que saltamos um bocadinho, não entramos um bocadinho aqui no detalhe. Por quê? Para dizer o seguinte, que tem muitas pessoas que acham que eles não são alegres sem tomar vinho. Estamos a falar do vinho com água. Tem muitas pessoas que acham que não tem alegria sem que estejam naquele ambiente. Em algum momento até recorrem àquilo que é a palavra de Deus, em extratos que estão lá escritos, que ensinam que em determinado momento Jesus esteve num casamento e abençoou aquele povo com vinho porque faltava. Então, tem muitos extratos que estão, mas a mesma palavra também ela nos diz que há aqueles que têm problemas, bebam o vinho para esquecer aqueles que são os seus problemas, aqueles que são os pobres. E também nos diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para dizer o seguinte, que você pode estar passando por uma situação difícil, mas aquele vinho dá apenas uma alegria temporária. Jesus quer te dar uma alegria eterna e para todo sempre. Para que você não dependa de um injetável, de uma droga, para você poder se alegrar. Hoje em dia nós pensamos que não é normal nos reunirmos e nos alegrarmos em Cristo Jesus. Então nós estamos na casa do Senhor, temos que promover aquilo que é o convívio santo. Nós temos que promover aquele convívio santo para que o mundo tenha aquela que é uma luz, que encontre aquilo que é o entendimento daquela palavra do Senhor. Porque o diabo ele está à espreita, está tentando distorcer as pessoas. Ele está sempre a tentar nos desfazer. Então vamos promover aquele que é o convívio santo. Não quer dizer que nós aqui não nos alegramos.
Eu aqui me alegro, porque muitos pensam que aqueles que estão na casa do Senhor não se alegram, são os frustrados porque estão sempre nas regras, mas não é verdade. Em Jesus nós temos alegria, nós temos paz, nós temos descanso, nós jubilamos, nós louvamos. Aqui mesmo na casa do Senhor, no dia dos batizados, cantamos com muita alegria. Eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me guarda. E nós aqui jubilamos para a honra e glória do nosso Deus. Porque Deus é Deus, amados irmãos. Então não podemos substituir Deus por uma coisa que Ele criou. Pensamos que é aquela coisa que vai servir do nosso alívio. Não, não adore a criação, adore o Criador para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui onde nós estávamos a falar do Salomão, do livro de Eclesiastes, ele fez tantas coisas boas. Ele dizia, para aquilo que o meu coração desejava, aquilo que ele construía, fazia tantas coisas, mas ele percebeu que no fundo tudo aquilo depois era vaidade. Amados irmãos, falar isto por quê? Porque tem gente que não tem aquilo que nós podemos chamar moderação nos gastos. Porque existe uma diferença entre consumismo e consumo. Existe uma diferença entre usar e gastar. Eu devia trocar consumismo e consumo, gastar e usar. Vamos ver aquilo que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6,8. Diz o seguinte. 1 Timóteo 6,8 diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eu vou repetir. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. E também em 2 Timóteo 1,7, ela diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Isto para dizer o quê? O que é consumismo? São aqueles bens e serviços que nós muitas das vezes recorremos para nos satisfazer. Em algum momento isso até pode nos fazer andar em angústia. Tem pessoas que até passam problemas de tensão e aflição porque estão à procura de uma coisa, mas a palavra aqui já está nos ensinar. Se você tem com o que se cobrir, esteja nisso contente. Não está dizendo que você não pode querer ter alguma coisa a mais, não é isso. Você pode sim ir atrás dessas coisas, mas não coloque o seu coração nessas mesmas coisas. Não coloque todo o seu esforço nessas mesmas coisas. Não fique sem buscar o Senhor por conta dessas coisas. Não se deite sem você louvar o Senhor e agradecer a Deus por conta dessas coisas. Porque algumas dessas coisas, eles fazem pouca diferença na sua vida. E o próprio Salomão aqui, que fez tantas coisas, ele acabou reconhecendo que é vaidade e aflição do espírito. Então alguns, mesmo aqui dentro da casa do Senhor, sofrem dessa questão de vaidade e aflição do espírito. Outros porque é competição, porque outro também comprou um carro assim, ou por etc, e por aí fora, porque outro tem isto, ou porque outro tem aquilo, porque esta vestiu aquilo, porque esta vestiu isto. Mas às vezes aquilo nem é necessidade para ti. Aquela irmã pode vir aqui bonita de um fato, porque o trabalho dela exige que ela vista fato. Então quando ela sai, vem aqui para a igreja, porque está saindo do trabalho, e você diz que eu não vou invadir, mas você saiu de casa. Steve foi uma pessoa abençoada, esteve a preparar tudo para o seu marido. Mas a gente tem que se preocupar que não tem que também pôr um fato para ser igual como aquela irmã. Não esteja nisso, você esteja no Senhor. Saiba ver aquilo que são as suas necessidades, diferencia. Porque algumas dessas coisas vão te levar para a aflição do espírito. E Deus não quer essas coisas. Então, quando nós examinamos aquilo que nós precisamos de usar, são aqueles bens que nós percebemos que isto realmente faz diferença na nossa vida. Há coisas que você percebe que se eu for a dar, por exemplo, para missões, ou for ajudar aquele irmão que já na rua necessitado, ele vai ter aquilo que comer. Mas nós encontramos muita gente, até mesmo na rua, que é possível, hoje em dia, só para até quando o diabo está distorcido, é mais fácil a pessoa te pagar 1000 barris de cerveja do que te dar um dinheiro de chá. Mas o que nós estamos a olhar? Onde é que nós estamos nisso? Quer dizer, há uma distorção completa daquilo que é a essência.
Quer dizer, que nós já não sabemos distinguir. E outras pessoas correm, lutam para encarar o dinheiro no barril da cerveja. E depois aquilo é para lhe satisfazer. Então, e depois de tudo a aflição. E é isso por pouco tempo. Porque quando acorda, depois vem aquela ressaca, vem aquela toda dor. E a pessoa, mas por que eu fiz aquilo? Não faça isso, meu irmão. Busca o Senhor. Encontre descanso nele. Procura se alegrar. Faça aquilo que é um levantamento daquilo que você acha que isto aqui eu posso. Faz uma diferença. O que seria de mim sem isto? Para você ver se realmente você precisa dessas coisas. Porque algumas dessas coisas nos levam para um caminho errado. Porque nos tiram daquela que é a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, então, nisto, para dizer o seguinte: por que é importante, naquele que é o nosso tema, nós voltarmos para Deus? Porque em Deus nós aprendemos a ser moderados no consumo. Aprendemos a ser moderados no consumo. Que é para, não, eu tenho que separar isto para fazer isto, para fazer aquilo. Isto aqui posso deixar para outra altura. Consegui, não consegui, pronto, amanhã vai dar certo. Você não fica aflito, nem fica triste. Porque você tem Deus, sabe que amanhã. E também porque você sabe que todas as coisas desta terra, amanhã vão ficar aqui nesta terra. Mas você cria problemas de tensão, porque não conseguiu naquela obra, naquele dia, o pedreiro te pisou. Calma, irmão. Calma, olhe para Deus. Não estamos a dizer que você não tem que ser alguém exigente, não estamos a dizer que você não tem que ser alguém organizado, mas o que se pede é que seja moderado e não aflija o teu coração em vão. Lute para as coisas que você quer fazer, sim, mas com moderação, porque Deus nos deu o espírito de quê? De moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A quinta lição que nós podemos tirar, se nós formos a ouvir aquilo que a sua palavra nos diz, também, diz o seguinte: e o produto do vosso trabalho, estamos no versículo 2, perdão. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Estamos a dizer o quê? Ouvir atentamente é você vir mesmo, sentar para ouvir Deus falar. Pegar um bloco de notas, dizer, não, eu quero ouvir o que Deus realmente quer dizer, o que diz aquele versículo, e tomar as notas, você pegar na sua Bíblia. Porque a palavra nos ensina que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, pronto, há muitas correntes que já andam aí de redes sociais, em que as pessoas até dizem que já não preciso ir à igreja, porque tem um pastor do Brasil, tem um pastor dos Estados Unidos, em que eles vão dar a palavra. Mas o encontro que nós temos aqui de comunhão não é só palavra. Aqui é comunhão. Aqui é comunhão. E é um dos mandamentos que Jesus nos deixou quando ele disse que tomai o vinho, comai o pão para que se lembrais de mim. Então, em comunhão, ele nos diz que nós tenhamos em comunhão. Mas acima disso, é que não é só palavra que nós ouvimos aqui, mas também nós adoramos a Deus aqui. E além de adorar a Deus, Deus fala de diferentes formas. Porque não é só como pregador, fala também através dos testemunhos, fala também através de uma irmã que vem te abordar com um assunto. São coisas que você nas redes sociais, com aqueles teus amigos virtuais, não irá encontrar. Ou se você nem tem certeza se realmente aquilo aconteceu ou não. Então é importante ter esta comunhão com Deus, amados irmãos. Porque nós aprendemos a ouvir e a confiar naquela que é a sua voz. O que diz a palavra do Senhor em Romanos 10, 17? Diz que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também em Salmos 37, 4, ele diz: deleita-te no Senhor e ele te concederá o que desejar o seu coração. Então, bem, estamos a dizer aqui em poucas palavras: se você... Porque tem pessoas mesmo que hoje estão a correr atrás de coisas que é para poderem aparecer, serem vistos, serem reconhecidos. E sacrificam aquilo que é a presença de Deus nas suas vidas, por conta dessas coisas. Então Deus está nos a dizer aqui, por que é importante nós fazermos o quê? Voltarmos para Deus. Porque em Deus nós estaremos livres dessas coisas. Nós vamos ser pessoas sossegadas, moderadas. Vamos aprender a ouvir e a confiar nele. Vamos deleitar os nossos caminhos nele. E ele ainda diz mais: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a voz e a vossa alma viverá. Isso para dizer o quê? Há
Há pessoas que podem estar a andar na rua dia a dia, mas dentro, o espírito já não existe. E este povo também, que foi para o exílio, este povo que sofreu essa mesma circunstância de receber aquilo que é o juízo de Deus, era um povo que vivia bem, mas de repente viu-se numa situação em que eles já não confiavam em Deus. Estavam a ver uma situação de que perderam aquilo que eles tinham, que eram as boas coisas, as promessas todas que ouviram dos seus antepassados. Então eles se desesperaram. Eles olharam para o lado e perguntaram, mas o que será feito de nós? Mas eles se esqueceram e Deus está-lhes a convidar aqui. Não, inclina o teu ouvido e venha para mim. E como é que você faz isso? Através da oração. É através da oração. A oração faz parte daquilo que é a nossa comunicação que nós temos que ter com Deus. Porque, amados, você pode ouvir a palavra, mas se você não orar, aquela palavra não há de produzir efeitos na sua vida. Porque você não está falando com Deus de como é que você tem que fazer essas coisas. Deus é Espírito, amados irmãos. E nós temos que chegar a Ele também em Espírito, e é por meio da oração. Então, se nós não somos pessoas fortes de oração, e tá bom, vamos nos bater aqui de qualquer maneira, porque cada um quer fazer as coisas do seu jeito. Vamos nos apertar aqui de qualquer maneira, porque nós não estamos seguindo aquele que é um caminho que Deus quer que nós possamos fazer. Porque Ele tem planos. E quando Ele diz que a vossa alma viverá, amados, há uma palavra, o vale de ossos secos, que ela nos diz que mesmo aquele osso que já está tão perdido, aquele último drogado, aquela pessoa que já não tem esperança, Deus é capaz de restituir. Aquela senhora que estava a falar naquele alto, toda desesperada, mas também com uma voz de esperança, acima de tudo. Ela olhava para aquela situação, mas se tu colocas Deus naquilo, Deus resolve, porque para Deus nada é impossível. Há muita gente que duvida do Evangelho porque confunde a ciência e a intelectualidade com o Evangelho. Mas eu quero dizer que você pode ter toda a ciência, mas também o Evangelho tem a sua lógica. Do mesmo jeito que aqueles que gostam de futebol dizem que isso aqui não tem lógica. Porque assistem, mas aquela equipe nem jogou nada, mas depois a outra que ganhou. Mas na palavra de Deus também a lógica é dele. Quando ele nos diz aqui que os meus pensamentos não são os vossos, a distância entre aquilo que nós pensamos e aquilo que ele pensa é o mesmo da terra para os céus. Então, isso é imaginar. Você pensa até aqui na terra e Deus vai até lá. Você está bem? Só podemos confiar nesse mesmo Deus. Temos que olhar para Ele, porque Ele tem planos que são melhores para nós. É muito difícil nós acharmos que com a nossa própria força nós iremos conseguir. É por isso que a palavra ela nos ensina que nós temos que orar. Vamos lá ver o que diz João 14,6. Nós vemos aqui que Jesus foi questionado por Tomé. Quando ele já estava para partir. Tomé questionou: Senhor, para onde é que vais? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, se nós entendemos este versículo, nós vamos perceber que Deus, por meio dessas todas coisas, daquilo que é a sua palavra, a sua orientação, e daquilo que nós aprendemos também na sua palavra, Ele também nos dá aquilo que é uma nova aliança, que é perpétua, que é aquilo que Ele nos traz. Então, a aliança perpétua é uma aliança para toda a vida, porque Ele já fez várias tentativas. Ele começou primeiro por destruir a terra com água, separou um homem, separou alguns animais, alguma família para poderem multiplicar. A terra de novo se povoou, o povo de novo voltou para aquilo que são os maus caminhos, levantou uma nação que é de Israel, criou aquilo que é um reinado para ver se as coisas andavam, tentou destruiu ali vários povos que estavam ao redor, queriam corromper o seu povo, e daquele mesmo reinado, daquilo que era a sua promessa, que estavam seguindo aquilo que era a lei que Moisés havia deixado, ele disse que dali há de sair aquilo que é a aliança eterna e perpétua, aquela que é a nova aliança, porque ele tinha feito a primeira lá no Egito, quando aspergiram aquelas portas com sangue, e ele libertou aquele seu povo. Ele fez a primeira aliança de liberdade para aquele povo, mas também ele fez a nova aliança por meio de Jesus Cristo.
Então Ele já fez aquilo que precisava de fazer para que nós tivéssemos este descanso, todas estas coisas que Ele nos ensina, que tivéssemos paz, sossego, gozo, aquilo tudo que a palavra nos promete por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus é um homem sem pecado, se fez pecado. Se fez por quê? Porque não é porque Ele pecou, porque Ele aceitou carregar o teu pecado, carregar o meu pecado, carregar o pecado do irmão. Para que nós pudéssemos o quê? Ser salvos diante de Deus. Pudéssemos nos reconciliar com Deus. Pudéssemos ter aquele contato direto com Deus para obter a salvação. Porque o assunto aqui é que nós temos que perceber que precisamos nos arrepender para obter a salvação. E mesmo naquele que era o ministério do Messias, quando iniciou João Batista, estava falando sobre o arrependimento. Nós podemos ouvir várias igrejas de milagres, vários assuntos, mas o verdadeiro milagre é aquele que uma alma se arrepende e se entrega a Jesus. Este aqui é o milagre, porque é o cumprimento daquilo que é o mandamento da promessa que Deus quer que todos nós façamos, que voltemos para Ele. Essas outras coisas que nós assistimos são as coisas que vêm depois, são as bênçãos. Quando alguém é curado, quando alguém é abençoado e todas essas coisas. Mas o essencial é o nosso coração, ele estar voltado para Deus. É isso que Deus quer agir por meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, para terminar, precisamos de entender, já percebemos aquilo que, por que nós, qual é a importância que nós temos de estar em Deus? Porque nós nos livramos de muitas coisas que são ruins. Estando em Deus. Agora, como é que nós voltamos para Deus? É através do arrependimento. E o profeta Isaías também diz aqui na sua palavra, no versículo 6, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos a dizer o que em poucas palavras? Que nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que orar, nós temos que aprender da sua palavra. Mas também tem um aviso aí. Quando ele diz que enquanto ainda se pode achar. Quer dizer, vai chegar um tempo em que nós já vamos de querer ir atrás e já não iremos encontrar. E quem conhece esse tempo não somos nós. É Deus que sabe o tempo certo de cada um de nós. É por isso que quando a palavra é pregada, mesmo neste próprio livro, nos versículos 11, diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca de Deus, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Está dizendo que a palavra tem que produzir os efeitos pelos quais ela veio para cada um de nós. Então não podemos deixar uma decisão para amanhã. Se a palavra nos tocou hoje sobre um assunto que na nossa vida não está correndo bem, é hoje que nós temos que procurar resolver esse assunto. É hoje que nós temos que nos arrepender, é hoje que nós temos que orar para que Deus se compadeça conosco. Não sabemos o que irá acontecer ao sairmos desta porta. Só Deus é que sabe. Agora, em que situação Ele irá nos encontrar? Se o pior nos acontecer. Então, é nisso que nos preocupa no mundo afora, nos nossos amigos, nos nossos familiares. Que nós temos que falar a palavra para eles. É difícil. É algo que... Mas nós não falamos de nós. Estamos a falar de Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer. E nós também próprios, como cristãos, temos que buscar esse mesmo Deus. Mas Ele ainda diz mais no versículo 7. Sabe o que são os caminhos? Diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá a ti. Amados, quando diz homem ímpio, pelo dicionário diz que é alguém desumano, é alguém bárbaro, é alguém cruel. Então nós temos pessoas assim na sociedade. Temos pessoas que são cruéis, na verdade. Temos pessoas que não se compadecem com os outros. E temos pessoas também que vivem nas iniquidades, naquilo que são os deleites da carne. Enquanto outro dia nós ouvimos aqui com a pregadora missionária, quando ela dizia que outros se metem em orgias, outros se metem em situações muito complicadas à procura de algum prazer e acabam se perdendo. São estas pessoas que nós temos que puxar, porque Deus quer atuar através de cada um de nós, para que essas pessoas encontrem a salvação. Agora, nós mesmos também temos que perceber o seguinte: se Jesus se sacrificou, percebam bem, Jesus se sacrificou por amor de nós. E Ele diz que nós temos que estar nas suas palavras, para que nós possamos fazer, se
vontade. Então, em algum momento, nós também temos que fazer algum sacrifício. Para que as outras pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, também encontrem aquele que é o caminho da luz. Não andem por este outro caminho que depois não irão encontrar a salvação. E ela ainda diz-nos mais. Quando diz que Deus se compadecerá dele, torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amados, nós encontramos vários exemplos na Bíblia que foram trazidos por Jesus Cristo. O primeiro é o exemplo do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 32. Que é alguém que estava bem com seu pai, de repente decidiu que não, eu aqui agora quero fazer as minhas coisas, eu já cresci, né? Já sou adulto, dá para pegar alguma parte daquela herança, eu vou chilar com aquela moda, eu vou fazer grandes coisas, vou me divertir, vou encontrar prazer. E foi e perdeu tudo. Misericórdia. Mas ele depois ficou numa situação tão miserável, que é o que acontece com muitos de nós. Quando nos afastamos daquilo que é o aprisco do Senhor, ficamos numa situação tão miserável que a alma praticamente já está perdida. Mas aquele filho pródigo lembrou-se que até os empregados do meu pai estão numa situação melhor que eu. Então deixa-me ir lá voltar para ser também um dos empregados. E retornou. E quando chegou naquele lugar, o pai lhe recebeu da melhor maneira. Mandou preparar um melhor banquete. Pegou as melhores vestes. Por quê? Porque ele se compadeceu daquele seu filho. A preocupação dele é com aquele que está perdido. E o seu irmão não compreendeu isso. Achou, mas este pai, eu estou aqui com ele. Estou aqui, luto com ele todos os dias neste trabalho. De repente vem este que abandonou tudo. E ele prepara o melhor banquete e põe no melhor lugar da mesa. E põe ele sentado. E eu, o que será feito de mim? Ele nunca me fez essas horas. Já estamos olhando para o eu. Mas Jesus, Deus, não é assim. Do mesmo jeito que aqui na casa do Senhor, nós temos que orar por aqueles nossos irmãos que saíram por conta das pandemias ou de outras situações. E quando eles voltarem, nós temos que os receber também como aquele pai que recebe o filho com alegria, com amor. E se lhe derem uma posição de destaque, uma posição especial, também aceite, pois Deus está preocupado com aqueles que estão fora do que contigo que estás aqui na casa dele. Pois há uma alegria quando uma alma se converte. Há uma alegria quando uma alma volta para o Senhor. Então nós também temos que entrar nesse espírito de Jesus Cristo. Porque se quisermos fazer as coisas do nosso jeito, não havemos de perceber. Então Deus se compadece também de ti, meu irmão. Não sei qual é a situação que você viveu. Você pode ter sido a pessoa mais rotulada, cometido os piores pecados, assim como foi com Paulo. Mas quando você volta para Deus de coração, com arrependimento, não é remorso. Há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque o remorso é assim, é short time, é por pouco tempo. É que nem aquelas drogas que a pessoa vai puxando por lá, é por short time. Mas o arrependimento é verdadeiro, pois ele nos faz voltar para Deus, nos faz mudar o caminho, e Deus irá operar. Temos também outro exemplo da mulher adulta em João 8:11. Estavam lá todos com pedras assim, segundo a lei, já prontos para, como se fosse um cachorro, né? Para jogar naquela pessoa. Porque você se encontraram em flagrante, você esteve envolvido em adultério, não tem vergonha. Mas qual foi a reação de Jesus? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E o que fizeram aquelas pedras? Estavam prontas assim. Todas caíram. Porque cada um começou a olhar. Quando você aponta, este dedo está aqui para mim. E você começou a olhar, não, também eu aqui não sou bem assim. Porque a palavra em Romanos também nos diz que todos nós pecamos, somos destituídos da glória de Deus. Somos justificados por Cristo Jesus. Então quem somos nós para andar a jogar pedras? E Jesus diz a uma mulher, vai e não voltes a fazer isto, nem eu não vou te condenar. Amados, aquela ação foi a melhor para aquela mulher que estava envolvida naquela situação difícil. Podem crer que aquilo é melhor do que o encarceramento que lhe tivessem dado. É melhor aquilo do que tivessem lhe apedrejado, porque ela não iria compreender as coisas.
Cristo, aquela ação misericordiosa, transforma a pessoa, entra no coração, muda. A palavra ela penetra, ela transforma, faz a pessoa seguir um outro caminho. E é aqui que nós vimos. Como é que foi com Zaqueu? Vamos dizer aqui exemplos de pessoas que se arrependeram e que Jesus lhes puxou. Era um publicano que enganava as pessoas. Porque muitos vão te encontrar na rua, dizer, mas este era aquele, vira-lata, aquele bêbado, aquele não sei o que, todos os atributos que o diabo colocou. Mas Jesus já disse que tudo isso foi rasgado pelo sangue da cruz do Calvário. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo. O velho homem morreu e nasceu um novo homem. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se Jesus tendo vencido, nós também venceremos em Cristo Jesus. Para a honra e glória do seu nome. Já não somos nós quem vivemos, é Cristo quem vive em nós. Não vivemos para o eu, vivemos para Cristo, para honrar e glorificar o seu nome. Para que, como aquela planta do cedro, que ela é tão profunda, cresce em raiz, mas quando depois cresce em superfície, ela é mais alta. É como aquela cidade de Jerusalém que está sobre o monte, que todos veem e enxergam, esta aqui é de Deus. Porque Jesus é tão alto, ele é mais alto que a neve. E é nesse que nós nos inspiramos. Não quer dizer que nós não vamos de tropeçar. Não quer dizer que nós vamos de ter dificuldades. Mas nós viramos para onde? Viramos para Jesus Cristo. E nós voltamos para Ele com arrependimento. E seremos salvos para a honra e a glória do nosso Deus. Foi assim com Zaqueu, em que todo mundo olhava para ele como este aqui. Mas Jesus disse que o Filho do Homem veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Então, vamos perceber que o centro é Deus. Deus deve estar no centro das nossas vidas. E se assim for, nós iremos perceber que iremos fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. Domingo passado, fomos muito abençoados aqui neste lugar com a palavra. Quando o pregador, o pastor, disse que in the beginning there was God. Sabe, antes de existir qualquer coisa, estava Deus. Então, por que nós primeiro também não começamos com Deus em todas as coisas? E como é que nós começamos com Deus? É a oração. E vamos nos levantar para orar com o nosso Deus. Vamos nos levantar para buscar com corações arrependidos. Não importa aquela situação que você tinha, aquela situação que você vivia. Pode ser que você seja alguém convertido, mas que em algum momento se desviou daquilo que é o caminho do Senhor. Deus te convida neste dia para que você volte para Cristo. Enquanto a banda nos coloca um louvor para entrarmos em oração.